Boa noite, meus amados irmãos, que bênção. Chegamos, através desse vídeo, aos irmãos, para iniciarmos a nova dinâmica da nossa escola bíblica em casa. Como anunciamos nas últimas transmissões da nossa igreja, que a nossa escola bíblica se daria agora a partir de vídeos que estaremos postando a cada sexta-feira, às 18 horas, no canal do YouTube da nossa igreja. De forma a facilitar ainda mais esse tempo de estudo bíblico, de meditação nas Escrituras, para mim e para você, tendo em vista que não apenas nos limitarmos ao ler, mas também a ouvir e ver, pois certamente Deus nos proporcionará momentos maravilhosos de ensino e aprendizagem, principalmente no tema que nós estaremos considerando nesse novo modelo da nossa escola bíblica, que é o tema contentamento. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe esse nosso tempo aqui, que Ele possa nos conduzir nesse estudo bíblico e não tenho dúvida que Ele falará grandemente ao seu coração. Oriento apenas a você não deixar de reservar um tempo bem especial para você assistir esse vídeo, acompanhar o estudo, assim como você estava fazendo com os textos bíblicos que nós estávamos enviando. Então, reserve um tempo, medite naquilo que você vai ouvir, naquilo que você vai ler, os textos bíblicos que nós estaremos usando, citando e expondo, e certamente você crescerá na graça e no conhecimento do Senhor. E nesse propósito, juntos estaremos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, pois certamente essa é a vontade do nosso Deus. Então vamos orar nesse momento, por esse tempo todo especial, para que Deus fale grandemente ao nosso coração. Deus bendito, nós queremos consagrar esse novo tempo de estudo bíblico que teremos a partir de hoje, através de vídeos. Senhor, eu quero, acima de tudo, rogar a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, para que eles possam aproveitar cada vídeo, cada estudo, cada lição que aqui, ó Deus, será transmitida, para que assim eles possam, de uma maneira bem especial, aplicar aos seus corações todo o ensino das Sagradas Escrituras, aquilo que o Senhor estará revelando a nós como Tua vontade, em especial nesse tema tão oportuno aos dias que nós estamos vivendo e aos dias que virão. Por isso, ó Pai, consagramos esse tempo e fale aos nossos corações. Abençoe a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero convidar o Ministério do Louvor para nos conduzir em um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o nome de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ok, meus amados irmãos, que bela canção entoada com o Ministério do Louvor, que nos leva, de fato, a adorar ao nosso Deus. Queremos agora seguir para o nosso estudo, mas antes, algumas considerações que julgo serem importantes. A primeira delas é o desejo que eu tenho que você possa encarar os estudos agora que serão em vídeos com a mesma seriedade que você encarou os mesmos quando foram enviados em texto. Então, é importante que você possa, de fato, trazer o seu coração e a sua mente para esse momento, tendo em vista que a intenção dele, a sua edificação, o seu crescimento espiritual, o seu conhecer ainda mais a vontade de Deus para a sua vida. Idealizando cada uma das aulas que aqui serão ministradas, a intenção maior é essa. Uma segunda consideração seria você utilizar sempre a sua Bíblia, um caderno para anotações, uma caneta, se assim você desejar, para lhe ajudar ainda mais a fomentar os seus estudos. A Bíblia é de uso imprescindível para a nossa escola bíblica. Então, não deixe de assistir cada aula dessa em vídeo com a sua Bíblia nas mãos. E, em terceiro lugar, claro, se for possível, é importante que você reserve um ambiente propício para você assistir às aulas, sem interrupções, sem barulhos, para que você assim possa aproveitar ao máximo as lições que serão ministradas. Ok? Então, podemos seguir especificamente agora em nosso estudo propriamente dito. Estaremos estudando sobre contentamento. Queridos, eu creio que os dias que nós estamos vivendo, de restrições, de privações, de adaptações, por causa do novo coronavírus, eu creio que esse tempo torna-se oportuno para estudarmos sobre contentamento. E me arrisco a dizer que não apenas esse tempo, mas o que está por vir, pois tudo isso que a pandemia tem trazido. Eu creio que precisaremos fazer uso do contentamento. Nossos estudos estarão sendo baseados no livro O Contentamento, de Nancy Wilson, publicado pela editora Trinitas. Um livro fantástico que traz uma abordagem bem prática sobre o tema. Inclusive, algumas das nossas irmãs já estão lendo este livro, outras já leram. E certamente, vocês, minhas irmãs, que assim fizeram e estão fazendo, aproveitarão ainda mais as aulas que queremos ministrar a partir desse tema. Abra um parênteses aqui. Se você, meu amado irmão, deseja ler esse livro, nós temos ele em PDF, que foi compartilhado pela editora, e claro, para fomentar ainda mais seus estudos, como será possível essas irmãs que leram, eu terei o maior prazer de compartilhar com vocês. Então, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp,
e a gente, assim, compartilhará com vocês esse livro no formato PDF, para que vocês possam ler também, tá? Queridos, nossas aulas serão em vídeos até durar essa suspensão das nossas reuniões presenciais. Então, portanto, provavelmente todos esses estudos baseados nesse tema que queremos trazer será assim em vídeo. Claro que, na expectativa de que as coisas voltem à normalidade, sim, daremos continuidade a ele, se assim for possível, quando pudermos estar reunidos em nosso tempo. Mas até lá, vamos fazer uso desse meio tão especial de interação, para que a gente possa, ao máximo, aproveitar esse tempo de estudo sobre o tema contentamento. Eu vou estar tentando compartilhar com vocês algumas telas em slides, e eu não tenho dúvida que isso ajudará ainda mais vocês a aproveitarem o estudo. Então, que Deus possa ministrar aos nossos corações através desse estudo. Eu estarei compartilhando agora a tela que queremos fazer uso, e você perceberá, como talvez já está aí na sua imagem, que o slide vai ficar numa dinâmica maior e a minha imagem um pouco menor, mas isso não impedirá que aproveitemos ao máximo a primeira aula desse nosso estudo sobre contentamento, tá bom? Vou talvez movimentar um pouco aí para você a minha imagem, tornando ela um pouco maior, para que você possa assim me visualizar de uma maneira mais proveitosa. Queridos, esse é o tema que estaremos trabalhando durante esses próximos estudos, baseados aí no versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses. E não tenham dúvida que não apenas esse versículo, mas o contexto dele tem muito a nos falar sobre esse tema tão relevante, como eu já falei, para os nossos dias e para aqueles que ainda virão. Certamente o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar sobre contentamento. Então, esse é o livro que nós estaremos usando como base. Como falamos, a autora é Nancy Wilson, da editora Trinitas. É um estudo interessante ressaltar isso, dedicado para mulheres de todas as idades, mas não nos impede de, na abordagem dele, aplicarmos, né, aquilo que a autora escreveu aos nossos dias, ao nosso contexto, à nossa realidade, inclusive comum a toda a igreja. Então, por favor, faça uso agora da sua Bíblia, abra ela na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Gostaria que eu e você pudéssemos ler os versículos 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria de convidá-los a compreender um pouco o texto que nós lemos. Como lemos no versículo 10, Paulo expressa sua alegria pelo fato dos filipenses ter renovado com ele, mais uma vez, o cuidado com a sua vida. E claro aqui que esse cuidado é com a manutenção, com o sustento do apóstolo. E é interessante porque
ele faz isso em um contexto em que ele se encontra preso, pois a carta aos Filipenses foi escrita quando Paulo estava encarcerado. Mas mesmo assim, ele, na condição em que estava, expressou tal alegria pelo cuidado daqueles irmãos terem renovado com ele a expectativa da sua manutenção, do seu sustento, para que o apóstolo Paulo pudesse assim viver. No versículo 11, seguindo a sua expressão de alegria, Paulo tem um cuidado bem pertinente, que é talvez corrigir qualquer falsa impressão de que ele estivesse se queixando de necessidades. Por isso, ele expressa no verso 11, dizendo que expressava essa alegria não por causa da pobreza. Por quê? Porque ele já tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, a alegria de Paulo não estava condicionada apenas à renovação dos cuidados que aqueles irmãos tiveram com o apóstolo em sua manutenção e em seu sustento. E por quê? Porque Paulo diz aqui no verso 11 que já tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, inclusive na própria situação em que ele se encontrava, preso, encarcerado. É interessante porque o tema central dessa carta é a alegria. E Paulo fala com muita propriedade sobre a alegria em uma condição de encarceramento. Então veja que, de fato, quando o apóstolo Paulo disse que tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, é porque, de fato, ele sabia do que estava falando. Indo um pouco mais adiante, no verso 12, ele, tendo aprendido a se contentar com o que ele tinha e dispunha antes da renovação do cuidado desses irmãos em Filipe, Paulo descreve a experiência desse viver contente em toda e qualquer situação. Por isso ele diz aí no verso 12, né? Tanto ser está humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E por que Paulo descreve essa experiência de viver contente em toda e qualquer situação, mostrando a eles que ele tinha aprendido a viver assim, apesar do cuidado renovado pelos filipenses, esse que não condicionava a alegria do apóstolo. Aí vem o verso 13, que é determinante. Ele diz, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, essa experiência do apóstolo, essa vivência contente em toda e qualquer situação, seja ela de humilhação, seja ela de fome, seja ela de escassez, ou até mesmo de abundância, de fartura, como ele mesmo diz aqui, e agora nesse contexto do cuidado renovado para com ele, Paulo disse que sabia viver contente em meio a tudo isso, porque ele podia viver contente naquele que o fortalecia, ou seja, o próprio Senhor. Destacando essa compreensão prática do texto que nós lemos, pensemos então, queridos irmãos, no que seria contentamento. Eu gostaria de usar essa definição para contentamento. Ou seja, contentamento é satisfazer-se, é viver plenamente satisfeito. Então a gente já percebe isso nas palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ele vivia plenamente satisfeito em toda e qualquer situação. E por quê? Lembre-se, porque no Senhor ele podia todas as coisas. Seja ter fartura ou fome, ter abundância ou escassez. Está sobre o cuidado de pessoas ou não? Pois ele expressa, né, a alegria no contexto do que ele escreveu,
na renovação do cuidado que os filipenses tiveram com ele. Lembre-se, naquela condição em que ele se encontrava, preso, encarcerado. Mas em meio a toda essa drama do apóstolo Paulo, que ele expressa claramente, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na condição em que me encontro, tendo o cuidado de vocês renovado, seja em humilhação, seja em fartura ou fome, seja em abundância ou escassez, eu vivo plenamente satisfeito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu vejo claramente contentamento como satisfação, como o viver plenamente satisfeito. Mas eu gostaria de aproveitar e destacar duas falas da autora do livro na sua introdução. A primeira, ela diz: o contentamento tranquiliza o coração. Considerando essa primeira fala, antes de irmos para a segunda, se nas palavras do apóstolo Paulo, assim como essa primeira frase da autora, a gente percebe no contentamento algo desejável, de fato, a gente percebe a partir da segunda frase, quando ela diz: nós costumamos pensar que o contentamento é algo que acontece conosco, ao invés de ser algo que nos esforçamos para aprender. Contentamento não torna-se apenas algo desejável, mas algo possível de ser aprendido, de ser experimentado, de ser vivenciado. Então, queridos irmãos, nessa expectativa da definição de contentamento, ou seja, satisfazer-se, viver plenamente satisfeito, pensando nas palavras do apóstolo Paulo em sua experiência e naquilo que a autora aqui compartilha na introdução do livro, a partir dessas duas falas, que possamos, nos dias que nós estamos vivendo, desejarmos o contentamento. Mas não apenas desejarmos, mas entendermos que é possível experimentá-lo, é possível vivenciá-lo. E para isso é necessário que venhamos o quê? A aprender. Pois, de fato, o contentamento ele pode ser aprendido. E se nós queremos, queridos irmãos, como a própria autora fala aqui, ter o nosso coração tranquilizado desses dias que nós estamos vivendo e para os dias que virão, certamente, não tenha dúvida, será necessário aprendermos o contentamento. Eu gostaria agora de levá-los a essa expectativa do contentamento, de que ele pode ser aprendido, experimentado e vivido. Eu creio, queridos irmãos, que fomos criados para o contentamento, tá? A palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 1, dos versos 26 ao 31, se você puder abrir para lá, pois queremos considerar esses versículos, nós perceberemos que quando Deus criou o homem, ele o criou para a satisfação, para o contentamento, para viver plenamente satisfeito consigo mesmo, com o próximo, com o mundo ao seu redor que fora criado por Deus, ou seja, com aquilo que Deus fez e naquilo que Deus fez o concedeu. Então veja o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Criou Deus o homem, pois a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Considerando aqui essa narrativa bíblica da criação, trazendo aí Deus criando o homem, a gente percebe sim, queridos, que naquilo que Deus fez, criando o homem e concedendo a ele, a gente percebe que Deus o criou para viver satisfeito, contente, plenamente satisfeito na sua vida. Isso, como eu falei, se considerarmos essa expectativa de contentamento consigo mesmo, com o próximo, com o mundo ao seu redor. Por que afirmo isso? Consideremos, então, em que esse contentamento para o qual o homem fora criado estava condicionado. Se você perceber no versículo 26 que lemos, a palavra do Senhor nos diz que o homem tinha domínio sobre o mundo criado. No verso 27, ele foi criado à semelhança de Deus. No versículo 28, Deus ali abençoou ele em toda a sua vida. E dos versos 29 a 30, você vai perceber que Deus provia ali todas as suas necessidades. Então, veja, queridos, eu creio que o cenário aqui, descrito no texto que nós lemos, da criação do homem, é propício a esse homem viver contente, plenamente satisfeito. Entretanto, a narrativa bíblica nos mostra que as coisas não permaneceram assim. É bem interessante isso. Ou seja, o homem perdera a satisfação para a qual ele fora criado, naquilo que Deus havia feito e concedido a ele, como percebemos em Gênesis capítulo 1. E claro, Gênesis 3, quando traz o pecado e a desobediência do homem, é nele que se configura essa perda do contentamento naquilo que Deus fez e havia concedido ao homem quando ele criou. Da mesma forma que percebemos o contentamento quando Deus o criou, agora, na perda desse contentamento, a gente percebe também detalhes bem interessantes, como reflexos dessa perda. Então, considerando Gênesis capítulo 3, nós não iremos ler todo o capítulo, mas eu gostaria de destacar esses versículos aí. Veja que, em primeiro lugar, quando o texto bíblico diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Então veja que aqui, em primeiro lugar, como reflexo da perda desse contentamento, o homem, a qual foi conferido o domínio de todas as coisas que foram criadas, aqui ele perde. Pois o texto nos mostra claramente que a serpente, apesar dele destacar que era mais sagaz do que todos os outros animais, mas a serpente passa a exercer influência na vida do homem, e não o contrário. E nessa influência, ela expressa um certo domínio, levando o homem a ir
por uma outra direção contrária àquela que Deus havia estabelecido. Então, eu vejo como primeiro reflexo da perda desse contentamento, dessa satisfação para a qual o homem fora criado, a perda do domínio dele sobre o mundo que fora criado. Lembre-se que domínio esse que foi conferido a ele para trazer sobre ele o contentamento. Mas veja agora o ponto 2. Outro reflexo dessa perda foi sua semelhança com o caráter divino. Em Gênesis capítulo 2, versos 15 e 17, que diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, quando o criou, né? E colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Ou seja, o homem perde o domínio, em primeiro lugar, sobre aquilo que foi conferido a ele, para trazer a ele satisfação. E, perdendo esse domínio, o homem é levado pela serpente, e nesse ser levado, o homem desobedece a Deus, quebrando a sua intimidade com o Criador, inclusive passando assim a não mais refletir o seu caráter divino, ou seja, ele morre espiritualmente. Mas veja ainda um terceiro reflexo. O versículo 19 de Gênesis capítulo 3 nos diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu acho esse ponto aqui fantástico, porque lembre-se que anteriormente falamos que o contentamento do homem, quando ele fora criado, estava condicionado à providência divina do seu sustento. E aqui no verso 19, depois da perda desse contentamento pela desobediência, que levou ele, né, a perder o domínio, a sua semelhança com o caráter divino, o homem agora passa a ser o provedor das suas necessidades. De que maneira? Suando, trabalhando mesmo. Ou seja, ele passou a ter que suar para comer. E lembre-se que quando Deus assim o criou e estabeleceu, né, como uma coisa deveria ser, que traria contentamento a ele, o homem tinha por Deus a providência das suas necessidades. E por último, eu percebo aí, nessa desobediência, nessa queda do homem, em Gênesis capítulo 3, refletindo também sobre ele a perda do contentamento, esse reflexo é a perda aí, né, da bênção divina. Veja os versos 22 a 24 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eu vejo aqui, nesses versículos, a perda da bênção divina por parte do homem, pela desobediência, claro, que ele assim escolheu desobedecer. E esse cenário, agora dramático, perceba que leva o homem a viver uma outra dimensão, não mais agora de contentamento naquilo que Deus criara e havia concedido a ele. Mas parece-nos que, a partir de agora, esse homem, por ter passado a ser o seu próprio executor,
do contentamento, ele vivencia essa experiência sem nenhum sucesso. Por isso, a frustração da perda desse contentamento para o qual ele fora criado, eu creio que se deu a partir do momento que o homem passou a ser agora o seu próprio executor, inclusive sem sucesso, tá? Do seu contentamento, por ter ele buscado viver a sua vontade e não a vontade de Deus. É isso que Gênesis capítulo 1, 2 e 3 nos mostra. No primeiro momento, Deus criando todas as coisas, inclusive o homem, e o criando para o contentamento, para a satisfação plena, condicionado esses à vontade de Deus. O homem desobedece a Deus, contrariando a vontade dele, passando agora a viver a sua própria vontade, e nisso ele perde essa plena satisfação, o contentamento para o qual ele fora criado. E por quê? Porque o contentamento e essa plena satisfação para a qual o homem fora criado estava em Deus. Estava em ele observar a vontade de Deus. Mas a partir do momento que ele contraria essa vontade e passa a viver a sua própria vontade, então o homem agora toma as rédeas do seu contentamento. A história nos mostra claramente, sem nenhum embaraço, que a partir de então, o homem vem vivendo uma frustração em toda a sua história. Sim, até mesmo nos nossos dias, as pessoas ao nosso redor. E por que tamanha frustração em suas vidas? Porque estamos diante de uma sociedade insatisfeita. Porque as pessoas não têm encontrado mais essa plena satisfação do seu viver. Porque tal como aconteceu em Gênesis capítulo 3, essas pessoas têm sido suas próprias executoras do seu contentamento. E por isso, queridos, saibam que sempre serão pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes com a sua própria vida. Indo mais adiante, nós podemos, então, afirmar que o contentamento, no que temos abordado aqui, é a satisfação plena na vontade de Deus. Não existe satisfação, contentamento na vida fora da vontade de Deus. Essa que o apóstolo Paulo afirmou aos romanos ser boa, perfeita e agradável em toda e qualquer situação. Lembra desse texto maravilhoso de Romanos, capítulo 12, dos versos 1 ao 2, quando Paulo diz, olha, rogo-vos pela misericórdia do Senhor, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto que racional, para que assim vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo já sinaliza aí um aspecto que nós, um pouco mais à frente, destacaremos aqui, nessa expectativa do contentamento poder ser aprendido, experimentado e vivido. Ou seja, mesmo hoje, nesse quadro de insatisfação e condicionado a ele, o homem, em sua vida, por ele buscar satisfazer a si mesmo, sem nenhum sucesso, se frustrando, o contentamento, sim, pode ser experimentado e vivido, quando esse é aprendido em quem? Em Deus. E para isso é necessário o homem se voltar para Deus, se apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, né? Um sinal aí da conversão, da reconciliação que o próprio Jesus traz àquele que crê com o Deus Todo-Poderoso e Criador, proporcionando a esses essa experiência de novamente
ter o seu contentamento não nas coisas desse mundo, não nos dias vividos, mas o seu contentamento no Senhor. Mas vamos mais adiante. É possível voltar a viver a satisfação para a qual Deus nos criou? Como eu já respondi anteriormente, sim, eu creio, sem nenhuma dúvida. E por quê? Porque além do que eu já compartilhei aqui com vocês, Nancy Wilson, a autora do livro, afirma que a condição natural do homem certamente não é a de ter contentamento. Isso por causa do pecado. Então, o homem foi tirado do jardim, perdendo aí a comunhão com Deus, passando a ser aquele que viveria distante de Deus. Então, essa condição faz com que ele, de fato, tenha perdido o contentamento em Deus, a satisfação nele e naquilo que Deus criara e concedera a ele. É como que o homem está sem rumo, fadado ao fracasso e à frustração, por ele ser, vamos dizer assim, nesse mar bravio da vida, o seu próprio capitão. E sabemos que é certo, o naufrágio. Ela tem razão, a autora, nessa afirmação, pois não há como o homem se satisfazer na vontade de Deus, meus queridos irmãos, em toda e qualquer situação, longe dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz o quê? Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Entretanto, para aqueles que, mediante a fé em Cristo Jesus, foram salvos da condenação do pecado e reconciliados com Deus, essa nova condição espiritual possibilita a esses uma vivência de contentamento naquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem deles. Veja só que bênção. Se, por um lado, a condição natural do homem, de pecador, distante de Deus, de condenado por causa do pecado, o impede de se contentar em Deus, por ele estar longe de Deus, aqueles que, mediante a fé em Jesus, foram salvos da condenação do pecado e reconciliados com Deus, sim, na nova condição espiritual, de vivos espiritualmente, em comunhão com Deus, sim, essa nova condição possibilita uma vivência de contentamento em Deus, que faz todas as coisas cooperarem para o bem deles. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, né, escreveu aquelas palavras tão conhecidas de mim e de você, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É importante destacar isso, porque muitas vezes nós usamos à torta e à direita essa verdade que tem uma condicionante aí, né? A gente muitas vezes, para tentar acalentar, confortar, ou até mesmo, né, trazer um consolo a alguém, a gente afirma, olha, não, fique tranquilo, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam. Mas aqui, queridos, todas as coisas cooperam, o texto é muito claro, ao dizer para aqueles que amam a Deus. E quem são esses? São aqueles que hoje têm uma nova condição espiritual. Foram salvos pela graça mediante a fé. Cristo Jesus os salvou da condenação do pecado, mas também reconciliou esses com Deus. Ou seja, são aqueles que são convertidos. São aqueles que passaram a ter uma vida espiritual com Deus, de comunhão plena com Ele, através de Cristo Jesus. E esses, por estarem agora reconciliados com Deus, podem sim, em Deus, viverem contente, em plena satisfação. Sim, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Por quê? Porque apesar de, talvez, como o apóstolo Paulo, enfrentarmos humilhação, enfrentarmos escassez, enfrentarmos fome,
nós poderemos todas essas coisas naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece? Deus, aquele que está conosco, sempre esteve e continuará estando nesses dias que nós estamos vivendo como pandemia e naqueles que ainda virão pós-pandemia. Mesmo que o cenário não seja, queridos, o mais agradável, mas mesmo nesse cenário, eu e você podemos viver contente em toda e qualquer situação. E por quê? Porque o nosso contentamento nessa nova condição espiritual que estamos, em Cristo Jesus, está no Senhor. E por quê, queridos? Como é confortante. Esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, baseado nesse texto que o apóstolo Paulo nos ensina, aí em Romanos 8, 28, sim, esses dias que nós estamos vivendo cooperam para o nosso bem. Os dias que virão cooperarão. Por isso eu desafio você, sim, a experimentar o contentamento, a viver o contentamento. É o desafio desse estudo. Considerarmos que, se assim não estamos vivendo, que possamos aprender a viver contente no Senhor em toda e qualquer situação. Foi na sua nova condição espiritual, queridos, que Paulo aprendeu que Deus estava no controle de todas as coisas, exercendo sua vontade soberana sobre todos os aspectos da sua vida, inclusive aqueles contrários até mesmo à sua existência. Lembre-se que lá em Filipenses, no texto que nós lemos, Paulo falou sobre humilhação, falou sobre escassez, falou sobre fome. Mas veja o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, quando o apóstolo Paulo compartilha uma situação, queridos irmãos, vivenciada por ele, na verdade, inúmeras situações, né? Vivenciada por ele, que inclusive foram contrários à sua própria existência. A partir do versículo 24, do capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, veja só, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, com fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas, Paulo afirma, exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraqueça, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, queridos irmãos, se Paulo falou que sabia viver contente sobre a condição de humilhação, de escassez e de fome, é porque o apóstolo Paulo, de fato, tinha aprendido esse contentamento, inclusive com situações contrárias até mesmo à sua própria existência. E nos chama a atenção porque o apóstolo Paulo, na sua narrativa, nas cartas que ele escreveu, em nenhum momento ele expressa insatisfação, murmúrios, ingratidão, a não ser na situação em que ele pede ao Senhor por 3 vezes que Deus arrancasse dele aquele espinho da carne. Mas o que é que o Senhor diz a ele? Paulo, minha graça te basta. E é nessa expressão do Senhor que Paulo, sim,
conforma a sua possível insatisfação por causa desse espinho, a vontade de Deus, e testemunha a mim e a você o seu contentamento sobre toda e qualquer situação. É esse mesmo homem, o apóstolo Paulo, diante de todo esse enfrentamento que ele descreveu aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, que, apesar dessas circunstâncias, ele afirmou viver contente em Deus, em toda e qualquer situação. Porque era no Senhor, o seu Deus, que ele podia passar todas essas coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passar tudo isso, que ele disse que passou, em 2 Coríntios, capítulo 11, enfrentar a humilhação, a escassez, a fome, e nisso viver contente. Por quê? Porque o seu contentamento, a sua plena satisfação estava em Deus e não nas circunstâncias ao seu redor. Eu queria, nessa noite, concluir o nosso estudo dizendo, queridos, que o objetivo dessa série que estaremos estudando sobre contentamento, é nos conduzir por este caminho que nos levará a aprendermos esse sentimento de satisfação plena na vontade de Deus em toda e qualquer situação. Como vimos hoje, porque foi para isso que Deus nos criou, para nos satisfazermos nele, nos contentarmos nele, e não nas circunstâncias ao nosso redor. Sim, a gente pode perceber isso na própria experiência de Paulo, que, como aquele que passou a viver uma nova condição espiritual, ou seja, reconciliado com Deus, mediante a sua fé em Cristo Jesus, ele passou não apenas a experimentar, mas por ter aprendido em Deus a viver contentemente em toda e qualquer situação. Eu não sei, queridos irmãos, como tem sido esses dias para você, ou como serão os dias pós-pandemia. Mas certamente já temos enfrentado algumas dificuldades e talvez elas ainda aumentarão um pouco. O desafio do contentamento é não colocarmos o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos nas dificuldades. Pois se colocarmos assim os nossos olhos e os nossos corações nas dificuldades, nós buscaremos, com todos os esforços possíveis, fazer alguma coisa, inclusive, muitas vezes, fora da vontade de Deus, para tentar amenizar ou suprir essas circunstâncias. E sabe o que acontecerá, queridos? Fracassaremos. E por quê? Porque nós devemos, sim, em meio a essas circunstâncias, colocar os nossos olhos e os nossos corações no Senhor, para que nele estejamos contentes e plenamente satisfeitos. Por quê? Porque, queridos, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós somos aqueles que amamos a Deus. Por quê, queridos? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, é aquele que provê as nossas necessidades. Sim, esse Deus que nós cremos, o Deus vivo e verdadeiro, é aquele que está à nossa frente, nos conduzindo. Por isso, creiamos, queridos, que o contentamento é a vontade de Deus para as nossas vidas, nesses dias e nos vindouros. Portanto, venhamos aprender o contentamento. O nosso próximo estudo sobre contentamento será o exemplo de contentamento do Pai e do Filho. Queremos trazer para vocês esse subtema e, com certeza, assim como hoje, ele também falará aos nossos
corações. Então, queridos irmãos, nós queremos, de uma maneira bem especial, encerrar o nosso estudo nessa noite, claro, orando ao Senhor, agradecidos por essa oportunidade, por esse privilégio, né, de juntos, agora em vídeo, estarmos estudando a palavra do Senhor em nossa escola bíblica em casa, estudando esse assunto tão relevante para os nossos dias, contentamento. Que coloquemos em nossos corações, pois a nossa nova condição espiritual em Cristo Jesus, de reconciliados com Deus, traz para nós o desafio de aprendermos, de experimentarmos e vivermos, assim como o apóstolo Paulo, contentes em toda e qualquer situação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra, Senhor, nos desafia a nos conformarmos à tua vontade. Essa que é boa, perfeita e agradável, e apesar da mesma permitir que situações contrárias à nossa vida, até mesmo a nossa existência ocorra, podemos crer que todas elas cooperarão para o nosso bem. Então, ajuda-nos, Senhor, a nisso estarmos plenamente satisfeitos em Ti, que possamos ser aqueles, tal como o apóstolo Paulo, que vivam contente em toda e qualquer situação. Obrigado, ó Deus, por esse estudo, obrigado por tua serva Nancy Wilson, por ter escrito esse livro, que nos direciona e nos encoraja, Senhor, a estudarmos esse tema tão maravilhoso. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por esse primeiro estudo que hoje o Senhor nos permitiu vivenciar. Que o Senhor esteja nos próximos, nos orientando naquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações sobre o contentamento. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos, por nossa escola bíblica em casa e por nossa igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, um forte abraço, Deus os abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.